Estou aqui. Alô, alô? Alguém me ouve? Estou aqui aguardando a Lodônia ingressar na sala. Estão me pedindo aqui que eu comece, mas é uma baita falta de educação começar sem anfitriã. Então, vamos esperando. A gente teve uns probleminhas técnicos, né? Mas a gente já está resolvendo. A gente teve que entra numa sala, sai de uma sala, volta para outra sala. Aí tem a tecnologia, né? Deixa eu arrumar aqui que eu tenho a bola errada também. Isso. Então, estamos esperando mais um pouquinho para isso funcionar. Como se a gente vai trabalhando no home office, é assim, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Oi, Maria Eduarda. Olá, Vânia, tudo bem? Bom, e aí? Parece que a gente está no ar, né? Oi, tô te ouvindo mal. Tá dando um eco. Opa, Não sei se sou eu. só. Agora está melhor ou não? Ou ainda está com Agora tá, eco? agora tá melhor. Está melhor? Então tá bom. Então, eu estou entrando aqui na página para ficar monitorando melhor os comentários, tá? Ah, tá. A Lodônia tá entrando, né? Suponho eu. Sim, sim, ela já está entrando. Ah, E está tudo bem com você? tá tudo muito confuso, né, Maria Eduarda?
Para ti também, tu tá em Garibaldi, né? Na tua cidade, a gente tem ido bastante para ir por conta dos Isso, frigoríficos, né? A gente tem visto bastante problemas aí, né? Então, tu te cuida, bem feio mesmo, tá? né? Aí essa situação tá complicada, né? Aham. Só ver se o Salvador já está entrando, tá? Como, Eduarda? Estou respondendo essas pessoas que perguntam por que que a não entrou. Estou dizendo que a culpa é... Estou inventando alguma culpa aí, tá? Ivanes, como que vai ser o seu trabalho? Mudou muita coisa? Ou, ou mais ou menos? Ah, Maria Eduarda, a gente tem... Nossa atividade, as coisas só pioraram, né? Complicou muito, né? Porque, né, qual é que são hoje as duas preocupações das pessoas, né, que a gente tem sentido? São a questão da saúde, né, porque essa pandemia deixa todo mundo assustado e preocupado, e também a questão do trabalho, né, que é uma coisa Claro. essencial. Então, a gente está numa dessas pontas, que é a questão do trabalho, e tem sido muito complicado, né, porque a gente está sofrendo muito com desemprego, a gente já tinha, né, uma situação ruim antes da pandemia, né? O Sim. ano passado não foi um ano bom para a nossa região, para a nossa cidade. Esse ano parecia que talvez fosse começar um pouquinho melhor, mas também estava devagar, e aí com a pandemia piorou muito. Então a gente tem muita situação de demissões, muitas suspensões de contrato, muita flexibilização de jornada, que faz com que a renda das pessoas diminua. Então, né, cria um problema muito sério, e aí reflete, né, diretamente, né, pessoas que estavam trabalhando ficaram sem trabalho, pessoas que foram demitidas não receberam rescisão, pessoas que tinham um emprego assegurado, trocaram um emprego por outro, achando que era melhor, aí foram assumir o outro, nem assumiram, foram demitidos. Então, a gente enfrenta, assim, bastante problemas nessa área de trabalho, né? E fora todo o receio que as pessoas têm da demissão, né? Que é o grande pavor, para quem ainda tem emprego formal, né, Maria Eduarda? A gente tem um Sim. número, né, cada vez maior. Ó, o Lodonha chegou. Cheguei. Eu Oi, estava Lodonha. esperando no link anterior. Ah, Daí, foi quando do o link. Matheus me avisou, eu Ah, tive dificuldade de conectar, mas já estou vindo. agora estamos todos. Agora tô... Desculpem aí o problema técnico, mas é a primeira vez, então sempre pode dar algum problema. Já estava batendo um papo aqui com a Maria Eduarda, Lodonha, antes que não chegar. Estava falando mal de ti. Pois é, né? A gente tem disso, né? Chegou o assunto. Chegou o assunto, a gente muda, né? Gente, mas então vamos primeiramente pedir desculpas a esse problema técnico, que é a primeira live, né? A gente nunca esquece, mas vamos pensar que essa não é a única, teremos outras, né? E eu tenho o prazer de estar aqui com a presença do Vânios, uma parceria já antiga, junto com o Observatório, nos nossos boletins. A gente fica feliz de poder contar sempre, né? E essa organização da Andressa, com o pessoal do Observatório do Trabalho. Pena que é para um momento em que a gente não vai ter tão boas notícias, né? A gente estava combinando antes, eu conversando antes com o Vânios, e a gente não sabe nem como isso vai parar. Então, Vânios, eu não sei se a gente começa assim, traçando os cenários, né?
ou nos apresentando. Na verdade, eu coordeno o Observatório do Trabalho da Universidade, conto com a colaboração de 3 bolsistas, a Maria Eduarda, o Matheus, a Bianca Castilhos, Matheus Silva Souza, e são todos acadêmicos de economia, né? E a gente trabalha muito em torno do trabalho, e principalmente o trabalho formal. E eu e o Vânio estávamos conversando ali nos bastidores, enquanto era resolvido o problema, que nós estamos com um problema sério esse ano, além do corona. Os dados formais do emprego não foram divulgados ainda em 2020. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que até o ano passado era lançado no mês seguinte ao que era fechado, por exemplo, em janeiro, eram aplicados os dados, ali em março, já em fevereiro nós já tínhamos os dados de janeiro, ou seja, éramos para termos fechado o primeiro trimestre do ano, com as notícias do mercado formal de trabalho. E por conta de todo esse processo depois foi o E-Social, que ia dar um delay de 2 meses para eles poderem disponibilizar os dados. Em seguida, nós tivemos o afastamento, o isolamento social, e eu acho que esse fator está ajudando, né, no atraso da divulgação desses dados que são essenciais. Então, nós estamos do Observatório, por conta do mês do trabalho, a gente sempre faz alguma coisa, uma carta, um boletim. Então, resolvemos fazer um informativo, nesse informativo, traçar um panorama do emprego em Caxias do Sul em épocas de pandemia. E nós dividimos, basicamente, esse informativo está sendo disponibilizado, lançado hoje, né? Aqueles que tiverem depois da live, aqueles que tiverem interesse pode até solicitar através do Facebook do Observatório. E aí a gente tentou, né, com o que a gente tinha de informações da PNAD contínua, Data Sebrae, Bradesco, informativos CDL, Sindilojas, onde a gente pôde achar para tentar traçar um perfil, um panorama do período do emprego em Caxias do Sul antes da pandemia, neste momento, e aí nós dois, Vânia, vamos tentar ver como vai ser depois, né? Vamos tentar, assim, com uma bola de cristal, tentar entender, né? E aí, eu acho que para ti fica interessante falar um pouco, como tu estava falando, dessas relações que eu acho que não são bem difíceis, né? Bom, Donha, quero primeiro agradecer o convite de vocês de participar dessa live, né? Assim que a gente fala, né? Tem sido muito estranha essa época, né? A gente fazia esses encontros pessoalmente lá na universidade, né? Onde a gente conseguia sentar, debater, trocar ideias. Assim fica mais frio, fica mais estranho, mas é o que, né? O que a gente pode fazer. Para mim é uma alegria estar mais uma vez conversando com vocês. O trabalho que vocês fazem é fundamental, né? A gente sempre se reporta ao Observatório de Trabalho da Universidade, né, como uma referência de um trabalho de qualidade, tipo que a gente pode usar os dados para pensar, né, examinar o passado, pensar o futuro, e a gente sabe que vocês têm sofrido com essa falta de dados, né, que o CAGED não está sendo divulgado, que dificulta o trabalho de vocês. Mas uma hora, quem sabe, isso resolva, né? E talvez quando resolver, Lodon, o nosso susto vai ser muito grande, né? Porque os dados que eles vão revelar, eu acho que vão ser assustadores. Né? O CAGED, que é o principal instrumento de trabalho de vocês, revela a movimentação das empresas, o número de admissões e o número de demissões a cada mês. Eu acho que quando a gente tiver esse dado, se demorar mais um mês, 2 meses, nós vamos ter um número muito grande, né? O saldo vai ser muito negativo, né? Em todas as áreas, que é o que a gente tem sentido meio empiricamente, assim, né? E alguns indicadores, como seguro-desemprego, que já sinaliza, e essa sinalização é forte, e imagina
que no próprio seguro-desemprego, o Cine, ele também teve isolamento social, parou. Então, quantos são pedidos e ainda não foram formalizados? Porque nem todos têm acesso online a fazer a solicitação online. Não, e, além disso, tem muitas empresas que optaram, né, nessa fase inicial por férias coletivas, férias individuais, suspensão do contrato. Uma hora isso acaba, né? Terminando esse período, o risco de que a economia não esteja aquecida, e é um risco em real, né, que demorar para voltar a aquecer, então talvez esse número de emissões só aumente. Então, realmente, é um período, como tu disseste, a gente não tem muita notícia boa para dar, né? Mas temos que falar sobre ele, temos que enfrentar esse assunto, né? A gente não tem muita escolha, né? Se me permite, eu vou começar aqui um cenário, aí à medida que tu tiveres alguma coisa interessante, pode interromper, a gente vai fazendo um bate-papo, claro. Tá? Tudo esses dados que eu estou me baseando estão nesse informativo, que vai estar disponível a partir do final aqui da live. A gente traçou esse informativo em três etapas. A primeira foi um cenário antes da pandemia, ou seja, em 2019, do ponto de vista do emprego no Brasil, e especialmente em Caxias, não foi aquilo que estávamos esperando em 2018. Ele cresceu em alguns setores, principalmente o segmento do comércio, o segmento de serviços. No entanto, o segmento da indústria de transformação, que é muito importante para a mão de obra formal em Caxias, ou seja, muito importante porque emprega mais de 40% da mão de obra ativa em Caxias. No informativo, se eu não me engano, é 45%. Já foi mais de 55%. Está havendo uma readequação desse setor, e essa mão de obra está sendo absorvida, estava sendo absorvida ali o ano passado pelo setor de serviços e pelo setor de comércio. Tanto é que nós tínhamos de população economicamente ativa, trabalhando no mercado formal, em 2019, 157.004 empregos formais. Vejam que em 2012 esse número chegou a quase 180 mil trabalhadores formais em Caxias do Sul. Formais, né? Então, houve um leve aumento em 2019, né? Quase que empatou, puxado para baixo pelo não bom desempenho da indústria de transformação, que é o carro-chefe da absorção de mão de obra formal em Caxias do Sul, tá? Que é no emprego a gente fala assim, um emprego de mais qualidade, porque as remunerações costumam ser mais elevadas, né? Proporcionalmente. Então, reduzir o número de vínculos na indústria faz com que reduza também a massa salarial, né? A cidade. É ruim para a cidade isso também, né? E isso ocorreu. Houve uma redução da renda média em Caxias do Sul. Em 2019, nós estamos ainda em 2019. Então, a economia de Caxias fechou em 2019 com um crescimento de aproximadamente 5%, né? E esse 5% puxado especialmente pelo comércio, 11,5% foi a participação do comércio, e os serviços, 10,3%. Para você ver, a indústria cresceu 0,1% em 2019. Tá? Então, ela já vinha patinando. No entanto, mesmo esse dinamismo do setor industrial, setor metal mecânico, o carro-chefe aqui em Caxias, estava lento, nós fechamos 2019 com perspectivas positivas, com expectativa de aumento de emprego nesse setor, expectativa de continuidade de aquecimento do setor de serviços e também do setor de comércio. Então, as expectativas eram boas. Obviamente que o mercado de trabalho ele é o primeiro que é afetado no momento de crise e ele é o último a ser recuperado. Então, nós, em 2019, estávamos startando, agora a perspectiva para 2020 era começar o processo de recuperação ainda da crise de 2015.
Vejam só. Perdemos um montante muito grande de empregos formais nesse período. E aí, o que aconteceu? A expectativa do PIB, que nós havíamos falado, que o PIB brasileiro, nesse ano de 2020, iria crescer em torno de 2,5%. Qual é a nossa surpresa agora? Uma baixa de, não se sabe ainda se é 4,5%, 5%, 6%, está uma aposta negativa. Não é prerrogativa do Brasil, é o mundo inteiro. Só que dentre as expectativas na América Latina, o Brasil é que tem a pior expectativa. O tombo vai ser maior. Tá? A China, por incrível que pareça, vai cair, mas vai cair bem menos do que Estados Unidos, do que Europa, países grandes da Europa. Então, esse era o panorama que nós brindamos ali no Ano Novo. Né? Ano de 2020, um ano que vai ser, do ponto de vista do mercado de trabalho, da recuperação econômica, estamos juntos e tal. Aconteceu, né, essa pandemia, que eu li ontem, através até da Maria Eduarda, que encaminhou, uma pesquisa da Fiocruz, que diz que esse vírus já estava no Brasil desde o final de janeiro. Então, ele estava pleno carnaval, pleno em fevereiro, que a transmissão social já estava acontecendo ali naquele momento. Tá? Inclusive com pesquisas de que ali depois do carnaval e a internação em hospitais por gripes ou por problemas respiratórios, que ainda não se ligava ao Covid, foi maior do que no mesmo período do ano anterior. Então, isso já é um indicador de que alguma coisa já estava rolando. É uma pesquisa bem interessante, essa da Fiocruz. Eu acho que a quem interessar, ele explica de que maneira eles chegaram a essa conclusão de que realmente o vírus já andava bem antes do que o primeiro caso, né, que foi ali em 26 de fevereiro, e dia 11 foi considerado pandemia e tal. Acrescentar alguma coisa, Vânios? Eu estava te ouvindo aqui falando dessa questão do número de empregos na indústria, né? Como vem reduzindo em Caxias do Sul, né? A nossa vocação é de uma cidade industrial, foi assim que Caxias foi construída, né? A gente enche a boca ainda para dizer que é o segundo polo metal mecânico do país, né? Tem toda essa relação. Só que isso já vem acontecendo, né, ao longo dos anos, né? E é o reflexo da desindustrialização, né, do país. Se a gente pegar a década de 80, né, eu queria ver se vocês têm esses dados. Né? Se comparasse a produção industrial do Brasil com a da China, o Brasil era maior. Se comparasse com a da Coreia do Sul, o Brasil era maior. Né? Por que a gente deixou, né, ou não, pensar por que se pensou, né, nesse tipo de política econômica que levou a essa desindustrialização? A gente chegou num ponto, aquilo de começando essa pandemia, ter que importar máscara. Né? País desse tamanho não tinha produção de máscara, de papel, tinha que importar máscara, tinha que importar respirador. Né? E ainda tem que importar respirador, quer dizer, né? Alunos e professores da UFRGS desenvolveram um respirador em um mês. Ou seja, não é um equipamento de outro mundo que não possa ser desenvolvido. Que tipo de política econômica se adotou nesse país levou e está levando a essa desindustrialização tão grande que tem né, que chega nesse ponto, quer dizer. A gente não tem indústria, as coisas básicas assim, se a gente resolve entrar nessa onda de importar tudo, porque é mais barato, mas uma hora a fatura vem e o preço fica caro. Então, a gente está, eu acho que nesse caminho, né, e continua nesse caminho, né, a participação da indústria no PIB reduz a cada ano, né? Isso não é positivo para o país, né? Existe na economia, né? A economia é uma ciência social, né? Então nem todos pensam da mesma forma. Mas existem duas correntes muito interessantes. Uma fala o seguinte, que na verdade o que você abordou sobre políticas industriais faz tempo que não é prioridade do governo uma política industrial séria, né, em que vá se cuidar, se investir no processo industrial. Isso é fato.
Mas também na teoria econômica existe algo que a gente não pode esquecer, que a economia, os países, eles passam por fases. E a primeira fase é a fase primária, agrícola. A partir do momento que esse país vai se desenvolvendo, a participação desse setor primário no PIB, ele tende a reduzir e vai aumentar a participação do setor industrial. Essa redução da participação do setor primário no PIB não significa que o setor primário deixou de existir, significa que ele se modernizou, que ele está produzindo igual ou mais com menor. E aí entra um outro setor e parte do setor industrial absorve, inclusive, a agroindústria, que entra no setor industrial. Essa fase dura, tem o setor de serviços. Quando a economia fica mais madura ainda, a expectativa é que haja um decrescimento da participação do setor industrial no PIB, mas o setor industrial com tecnologia, com inovação, com produtividade, produzindo mais, com menos, inclusive, participação de mão de obra. No entanto, migra para o setor terciário. Mas essa migração não é um setor terciário capenga, não é um setor terciário, é um setor terciário forte, com empregos nas áreas tecnológicas, em áreas que, como ocorre nos países, nas economias mais maduras. Isso a teoria fala. O que é que acontece no Brasil? E depois em Caxias, como a gente vai ver. No Brasil, isso ocorreu principalmente ali nos grandes polos. São Paulo era o grande polo industrial. Depois as indústrias de São Paulo foram, de certa maneira, encaminhadas para ao redor, os municípios ao redor de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Caetano. Em São Paulo, a capital, ficou o centro prestador de serviços. Serviços culturais, serviços financeiros, serviços os mais diversos e qualificados. Aconteceu isso em Porto Alegre, onde é que está a indústria toda. Está em Gravataí, em Guaíba, em Canoas, ao redor. E a expectativa é que isso ocorresse em Caxias. Até porque até o preço da terra, o urbano, é caro, fica mais caro, fica muito caro. Então, aí Caxias do Sul não vai a São Marcos, tem a Serra, então ele pode se expandir para o lado de Farroupilha, para o lado de Flores da Cunha, que está acontecendo, e para o lado ali para a Rota do Sol, São Francisco de Paula. E Caxias do Sul se tornar, como já existe, né, a grande área do centro de serviços, prestador de serviços, da grande região metropolitana da Serra Gaúcha, que já tem, Caxias é o centro dessa região metropolitana da Serra. Em vista disso, vários estudos já estão mostrando que o setor industrial de Caxias e Caxias já deve pensar numa nova forma de não ficar tão dependente apenas do setor industrial, né, que está havendo uma desindustrialização. Embora no Rio Grande do Sul, por conta do ICMS, muitas indústrias estão migrando para Santa Catarina, para outros estados, onde há um incentivo maior e melhor. Então, nós estamos perdendo também, se a gente analisar a desindustrialização por esse lado, por esse olhar, por essa ótica, nós estamos deixando de atrair um maior número de empresas. Mas nós não podemos ficar apegados ao passado, não podemos esquecer o papel do setor industrial, mas a gente deve olhar e tentar montar uma nova matriz econômica. Essa nova matriz não significa escantear o setor industrial, porque isso está na veia, está na vocação, está no DNA de Caxias do Sul. Ele vai sempre ser um setor importante, mas ele não vai mais ser aquele empregador que era há uma década atrás, que empregava mais de 50% da população economicamente ativa. Mas aí nós teríamos que encontrar alternativas, né, Lodonha? Existem alguns estudos mas aí. Os números que tiveste ali, né?
quantos empregos nós tínhamos em 2012 formais e quantos nós temos hoje? Qual é a população que nós tínhamos em 2012? Qual é a população que nós temos hoje? Então, nós temos hoje um número muito grande de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho, na informalidade ou desocupados mesmo. É isso que a gente vai ver. Nós temos alguns dados aqui que mostram que aumentou muito essa informalidade. Para te ver aqui, só voltando assim um pouco da parte do emprego, como nós não tivemos os dados do CAGED, a gente buscou outras fontes. E um indicador que a gente buscou foi o requerimento para o seguro-desemprego. Isso, de uma maneira, ele mostra a quantidade de desempregados. Sim. É complicado, em Caxias do Sul, os dados ainda não saíram totalmente, mas a gente tem o dado do Estado. Na primeira quinzena, em Caxias do Sul, na primeira quinzena de março, nós ainda não estávamos com isolamento social. Situação da pandemia. Ainda assim, tivemos um aumento na solicitação de seguro-desemprego em torno de 2,57%. Esse aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Aí, que geralmente em março, quando inicia, ainda está fechamento de vagas por conta dos empregos temporários, ali do período de Natal, Ano Novo, a gente já espera alguma coisa nesse sentido. Aí, já na segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril, foi encaminhado 42 mil encaminhamentos, isso é um dado da FGTAS, em Caxias do Sul. Então, isso já mostra aquele pessoal, isso na primeira quinzena de abril, o pessoal que já estavam de férias, porque quando foi na segunda quinzena que foi decretado ali o isolamento, muitas empresas colocaram férias coletivas, deram férias para quem precisava. Ali na primeira quinzena de abril, esse pessoal já estava voltando, e a partir daí houve o desligamento. E em torno de 42 mil pessoas fizeram encaminhamento. Nós sabemos que, a nível de Rio Grande do Sul, então, em abril, foram solicitados 53 mil solicitações de seguro-desemprego. E 60% maior do que março. Olha só. Aí tem um porém. Só tem um porém. Nem as lojas ou as agências do Cine estavam também em isolamento. Ficaram fechadas. Nem todo o pessoal que foi desligado conseguiu solicitar. Tem uma informação de que eles recebem em torno de 6 mil e-mails dia para solicitar. E nem todas as pessoas têm acesso tecnológico para fazer a solicitação online, né? Muitas vezes precisam da agência para poder fazer física, né? Então, esse número é maior. Não é esse? É maior. E isso comparado com abril do ano passado? Comparado, esse dado aqui do Rio Grande do Sul em relação a março. Abril desse ano, aumentou 60% a solicitação. Em relação a março. Em relação a abril. Em abril. Em relação a março. Desculpa. Abril, nós temos um número de abril. Em relação a março de 2020. Abril de 2020, 53 mil solicitações. Esse número foi maior do que março de 2020. Sim. Tá? Isso pela FGTAS. Isso aí já dá aquilo, já vem ao encontro. Uma dimensão. Esse número é muito maior. Ele está subdimensionado. Então a gente fica com essa preocupação, né, Noronha, que não sabe, que não tem ideia de onde é que vai ser o fundo do poço, né? Então é um momento difícil mesmo de a gente fazer alguma projeção. Deixa eu fazer um parênteses assim, para as pessoas que talvez estejam ouvindo e precisem encaminhar seguro-desemprego. O aplicativo Carteira de Trabalho digital, baixa no celular, você também pode fazer. Então, para facilitar a vida de quem estiver nessa situação, baixa o Carteira de Trabalho digital e consegue fazer a solicitação de seguro-desemprego por ali.
precisa mandar e-mail, não precisa, então, dar uma ajudada. Mas, agora, a gente pode entrar agora, Vânios, num cenário agora, no período da pandemia, né? Como é que a gente vê? Tu aí com as relações de trabalho, eu tenho só alguns dados relacionados, principalmente que os setores que foram mais prejudicados, obviamente, foram os setores que foram fechados, né, por decreto. Claro. O turismo, olha ali o que foi a Páscoa, né, Gramado, Canela. Turismo foi rapidamente, mas quem em sã consciência ia viajar, né? Né, viagens, setor de transporte, setor de turismo, as escolas, as universidades, elas se adequaram rapidamente, né, na parte online e tudo mais. E as escolas estaduais? As escolas infantis? Nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Nem tem, né? Numa escola infantil tu não vai ter, né, aula para dar, aquela, né? Um setor, Lodonha, que ficou muito, que está muito complicado, é o de eventos, né? Esse setor, né, que envolve hotelaria, pessoas, né? Tem uma disciplina que eu dou aula para o pessoal de Canela, e uma aluna me falou desse prof, hoje aqui foram dispensados mais de 2.000 pessoas. Isso antes do fechamento do hotel em Canela, do Laje de Pedra. Então, setor hoteleiro, de restaurantes. Festas, né? Quem faz eventos, casamentos estão sendo cancelados, formaturas não são realizadas, né? Porque não pode também. A medicina foi realizada praticamente em gabinete aqui na Universidade de Caxias do Sul. Então essas coisas... Os médicos precisavam ajudar aí um pouco, né? Isso envolve muita gente, inclusive na informalidade, né? São aquelas pessoas que fazem aquele bico nessas atividades que também ficaram sem. Esses aí, sim, que precisaram do auxílio emergencial do governo. Precisaram do auxílio emergencial, né? E que muitas vezes não conseguem receber o auxílio emergencial porque tem um problema cadastral, por isso. Então, realmente, a situação é... E assim, eu acho que essa questão do emprego, do trabalho, ela já estava, assim, o trabalhador, então já existia uma pandemia anterior que veio desde, né, da reforma trabalhista, lei de terceirizações, onde foram se suprimindo direitos, retirando direitos, barateando a mão de obra, colocando nas costas do trabalhador, muitas vezes, a responsabilidade pela crise, e levando muitas pessoas para a informalidade. Hoje a gente sabe, muitos locais que tu vai inspecionar, a pessoa era empregada, demitida, deixou de ser empregada e virou MEI. Né? Sim. Então, fica numa situação pior do que estaria se fosse empregado. Porque tem aquela, vou ganhar um pouco mais, porque eu não tenho os descontos. Uma hora dessas, está recebendo um benefício diferente, menor, com mais dificuldades. Então, a gente vê esses problemas que já vinham de antes, né? E aqui a gente tem, não dá para deixar de falar até da coincidência da data, hoje é 13 de maio, né? Dia da libertação dos escravos, e nós estamos falando de trabalho, né? 102 anos. Dia de Nossa Senhora de Fátima, é a primeira vez que não tem ninguém lá em Portugal, tudo online. Mas tu vê, a gente, ainda aqui a gente convive, né, apesar de estar no século XXI, apesar de passar 132 anos, a gente convive com as piores formas de trabalho, que é o trabalho escravo. Quer dizer, nos últimos 25 anos foram resgatadas mais de 50.000 pessoas em condição análoga de escravo. Então, quando a gente pensa em trabalho, nós temos uma dificuldade maior que os outros países, porque eles têm que pensar o trabalho pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, tem que pensar o trabalho em relação à indústria 4.0, que está chegando, que vai diminuir ainda mais o número de vagas. E aqui a gente tem que pensar tudo isso, mas toda essa questão da informalidade, toda essa questão da desregulamentação, toda essa questão que envolve, inclusive, o trabalho escravo. Então, a nossa tarefa, ela é difícil, né? Ela é árdua. E a gente, o nosso bolo, ele é muito maior, né? Só alguns dados para ver, tirados aqui do município, né? Desses CDL, de lojas, FGTAS. O comércio de Caxias está deixando de faturar em torno de 3,6 milhões por dia, uma queda de 58%. Tá?
Em 2019, a participação dos setores econômicos nos empregos formais de Caxias era assim: 40,1% na indústria, 33% no serviço, 17% no comércio. E 90% estavam inseridos nos MEIs, que você falou aí, microempresa individual, micro e pequenas empresas e pequenas empresas. 800 CNPJs foram fechados esse ano, até abril, metade de maio. No Rio Grande do Sul, caiu 30% a arrecadação do ICMS por conta da redução de consumo. Do seguro eu já falei. No caso, em 2000, aqui tinha um número importante de empresas que nós tínhamos. Em 2020, até março de 2020, Caxias tinha 64.231 empresas. Dessas, aproximadamente 85% a 90% era MEI, micro e pequenas empresas. Então, se essas estão sendo as mais atingidas, é o maior número da população. Claro. Atinge a maior parte da são população. desassistidas do ponto de vista, porque não tem a formalização, como tu disse, com salário, que ficaram praticamente sem renda, tá? Deixa-me uma outra coisa que no Brasil, que ele estava falando, aí nós tivemos o auxílio emergencial, né? A taxa de população ocupada no Brasil, aqui no nível de Brasil, caiu até março, esse dado, metade de abril, 2,5%. Em torno de 2,3 milhões de pessoas estão desocupadas. E número de pessoas que está fora da força de trabalho são 67 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. É o mais alto desde 2012 no Brasil. Tá? Estão fora do mercado de trabalho, mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? E se não trabalha, fazem renda para pagar renda, tá? E tu estava falando de desemprego informal. No Brasil, a taxa de desemprego, o último dado da PNAD, né? Da PNAD contínua, foi que nós estamos com uma taxa com 12,9 milhões de desempregados, uma taxa de em torno de 12 milhões de pessoas a mais, né, que buscam emprego desde o último trimestre de 2019. Isso, com certeza, quando saírem os dados do CAGED, é aquilo que tu falou, o tombo vai ser enorme. Eu estava vendo projeções, de 17 milhões, né, que em pouco tempo esse número chegaria a 17 milhões. E são projeções otimistas. 5 milhões a mais, né? Isso tu está falando a nível de Brasil. Em Caxias do Sul, o tombo pode ser muito maior do que isso aí. Foi, né, durante a crise, Lodonha, durante a crise, como Caxias foi mais afetada, né? Sim. A crise de 2015, a gente por isso que o foi setor um dos locais mais afetados do Estado, né? Exatamente. 1,9 milhões são trabalhadores informais. Aqueles que sem CNPJ, ou MEI, trabalhadores auxiliares, trabalhadores domésticos, tá? Aqueles que trabalham por conta própria, sem carteira assinada. E aí, um outro dado que eu fiquei pensando. A taxa de informalidade, porque é difícil você medir a taxa de informalidade, né? O próprio nome diz, informal, onde você vai captar, né? Mas tem forma. E a taxa de informalidade, em 2019, era em torno de 41%, tá? Em 2019, no ano de 2019, a taxa de informalidade no Brasil era em torno de 41%, altíssima. O primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro, março, não sei se aí a gente está computando abril, já estamos com 39%. Vamos imaginar que esse número replique nos trimestres ou quadrimestres. Nós vamos chegar com a taxa de informalidade acima de 50%. Mas assim, fácil. E o que é informalidade? São esses empregos que você falou.
com renda mais baixa. Renda mais baixa, sem seguridade social. Sem seguridade social, sem possibilidade de ir atrás do seguro-desemprego. E sem consumo, né, Lodanha? Porque essas pessoas não vão investir consumo porque não sabem se vão ter renda no mês seguinte. Aí essa roda, né, essa roda que tem que girar, para essa roda girar precisa ter consumo para que tenha produção, aí essa roda não gira, né? Então, é um caminho muito ruim. A gente veio nos últimos anos trilhando esse caminho, né? Tu ainda te dizia otimista em relação a 2020, tinha essa projeção que talvez fosse um pouco melhor, né? Porque 2019 foi um desastre também, quer dizer, em Caxias do Sul se gerou 100 novas vagas de emprego, ou seja, nada, né? Nada que significativamente, nós vamos ter um ano muito pior, né? Então, sem uma política né, que seria difícil nesse momento ter uma política econômica, né, que impedisse isso. Mas talvez, como foi feito em outros países, assim, de proteger o emprego, pelo menos. Entendeu? Exatamente. Eu acho que isso teria sido importante. A gente não fez. A Argentina, aqui do lado, proibiu demissões por um período de 120 dias. Então não pode demitir, o governo vai entrar mais, ou seja, garantindo que o empregador, né? A gente sabe que o empregador não demite porque é malvado. Ele demite porque não tem demanda. Não tem demanda. Não produz. É por isso que ele não tentamos que assegurasse que dessem um auxílio para manter esses postos aqui, não, quer dizer, essas medidas que foram adotadas aqui são muito frágeis, né, são muito, e não impedem a demissão. Então, né, a gente anda num caminho. Donha, não sei se tu está vendo, mas aqui a gente está recebendo mensagens, consegue ver? Ó, tem mensagens aqui, inclusive, aqui para ti, ó. Oi, minha amiga e cunhada, um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho, do Ivan Neves Soares. Isso é para ti. Tá? Meu cunhado tá mandando mensagem. Ó, Raquel Marques. Estou vendo aqui agora. Mas você estava dizendo, nem os órgãos mais pessimistas de análises e cenários econômicos imaginaria que o 2020 nós íamos ter um tombo tão grande. Não. Mesmo o cenário mais pessimista. Claro. A gente estava tendo uma live como eu te falei, do Bradesco, um economista aqui, e ele estava dizendo que o cenário mais pessimista dele não vai... seria otimista hoje se fosse aplicado. Por conta de... E um outro aspecto que tu falaste aí, que eu realmente... das aplicações das políticas, me preocupa, no outro lado, como economista, são os gastos públicos, porque a política fiscal de gasto público é uma política proativa, pró-cíclica, que ajuda a economia a crescer. Só que, nesse momento, não está acontecendo isso. Ela está sendo uma política de gasto público sem estar havendo demanda, com deflação. Nós tivemos deflação esse mês. A inflação foi negativa, e com taxa de juros de 3%. Só que a taxa de juros não chega na boca do caixa, porque o risco é muito grande de inadimplência. Então, nós estamos vivendo uma coisa inédita, né? Deflação, taxa de juros baixa, governo gastando e a economia parada. A economia parada e a perspectiva ruim. Para completar esse teu quadro da desgraça aí, né? Tem aqui do Gilmar Gianni, que diz que considera interessante o caso de Floripa, que além da matriz econômica ligada ao turismo, agora tem também a matriz ligada à tecnologia. Floripa agora é a ilha da magia e da tecnologia. É isso que Caxias tem que buscar, alternativas, né? E aqui mesmo na região a gente viu... Deixar de ter a matriz industrial, não é isso, mas é incorporar, né? Aqui, Bento Gonçalves também é um exemplo. A gente não precisa ir até Florianópolis, né? O investimento de Bento Gonçalves no turismo, né? Que era uma cidade com produção industrial parecida com a nossa, produção agrícola, investiu pesado no turismo e está alavancando isso. Quer dizer, Caxias parece que não olhou para outras opções, está perdendo aquela que foi a nossa construtora, né?
Além disso, Vou ler aqui uma que eu acho que é para ti, já que tu leu uma para mim. Tá. Otiniel Alves Borges. Parabéns pela iniciativa, probleminhas técnicos acontecem, mas estamos ouvindo bem felizes por poder ter acesso a esse debate. Obrigada. Que bom, muito obrigada e desculpa. É o primeiro, nos próximos a gente será melhor tecnologicamente. Né? Discussão importante para esse momento, parabéns pela iniciativa. Ai, que bom, gente. Muito obrigada, Jaque, nossa coordenadora, que eu queria agradecer. Foi uma pessoa que nos apoiou, divulgou e está sempre buscando que o Observatório do Trabalho e a gente possa incorporar essas discussões na nossa sala de aula, buscar os nossos alunos. Nesse momento, a gente tem que também trazer um pouco, apesar da gente debater notícias não muito alvissareiras, mas pelo menos mostrar que a gente está trabalhando, que isso vai passar, né? Que não sabemos quando, mas a nossa expectativa é de que a gente vá voltando ao normal e que a gente seja precavido, né? Também não vamos, porque a gente não conhece ainda. Ontem eu li assisti um vídeo de 2 médicos falando que já estão remodelando, revisando que essa doença não é uma doença pulmonar, respiratória, ela é muito mais hematológica, como é que se diz? Ela atinge o glóbulo vermelho, e ao atingir o glóbulo vermelho, que é que carrega o oxigênio pelo sangue, ela vai atingindo os órgãos e diminuindo a quantidade de oxigênio. Então, como o pulmão é que recarrega isso de oxigênio, ela sai fraca de lá, porque ela diz que é muito difícil você ter casos, esses médicos falaram, você ter casos de pneumonia nos 2 pulmões, que é raro, e a maioria nessa é isso aí. Então, por isso que às vezes dá falência, atinge não só o pulmão, atinge a parte do coração, outros por conta da diminuição da oxigenação. Então, e ela disse, ainda está se estudando, então não se sabe ainda se é uma simples, se é gripe, se é somente os aspectos respiratórios, que pode atingir, tanto é que nas crianças, né, está dando uma síndrome inflamatória generalizada, conjuntivite, entre outras inflamações. Então, nós ainda estamos tateando no escuro, né? A gente fala, Lodônia, que vai voltar ao normal. Eu não sei se a gente volta ao normal que a gente estava acostumado. Eu acho que o nosso normal vai ser diferente. Nós vamos ter um normal diferente. Convívio pessoal, né? As relações de trabalho. Acho que o normal que a gente viveu até agora vai ser bastante alterado, né? Aí nós vamos ter que 41% dos trabalhos agora dos trabalhadores vai ser home office. Você vê... Aí é uma mudança, né? É uma mudança, inclusive, se tu pensa não só de trabalho, como social, né? Porque o trabalho também é um local de encontro. Deixa de ter isso, né? Tu sabe que hoje eu estava assistindo ali o Jornal do Almoço e teve um comentário que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que agora que os donos de imobiliárias e construtoras estão percebendo que aqueles poucos que estão buscando imóveis para alugar ou para comprar, diferente do que era antes, que era basicamente apartamentos menores, mas que tivesse áreas grandes de lazer, piscinas, academias, de compartilhamento, agora está sendo o contrário, eles querem casas ou apartamentos maiores, porque começaram a ficar mais tempo em casa, sentiram que falta o espaço para fazer o home office, então eles querem ter um lugar, um escritório, para fazer, porque 41% dos empregos vão ser nessa modalidade, tá? E a expectativa. Então, isso que tu falaste com relação ao normal, é verdade. Nós não seremos, né? E o que nós estamos também aprendendo, né? Porque vamos ver as externalidades positivas. O que a gente vem aprendendo até do ponto de vista tecnológico, quando na minha vida eu achei que fosse dar aula síncrona. No primeiro dia parecia que eu estava na ajuda aos universitários. Filho, pelo amor de Deus, onde é que a mãe compartilha, o que é que eu faço para botar um vídeo. Agora a gente vai
a gente vai aprendendo, né? E vai se permitindo aprender também. Mas, por outro lado, a falta do convívio social, é uma mudança muito colegas, grande, né? Claro. Papos na secretaria da faculdade, da sala de aula, na sala dos professores. O olhar do aluno, né? Olhar assim, o olho. A interação é completamente diferente, né? Nós somos seres sociais, a gente não foi feito para ficar isolado. E eu acho que muito disso, como tu disseste, muito disso vai ficar, né? Muito disso vai permanecer nessa questão de home office, né? Galvão aqui está dizendo, agradecendo, dizendo excelente. Vamos ver, a minha irmã Leila tem que falar, porque está interessante. A minha colega Gislaine, lá da Espanha, viu só? Olha! Eduardo Matias, que é contigo. A Andressa, querida, que nos ajudou bastante, foi a realizadora, tá? Grande abraço para ela. Falando aqui, informalidade, precarização, e na pandemia isso se agravou, ainda mais quando puderam. Digam sobre a perspectiva da criação de empregos na nossa cidade. Ô, Andressa, tu quer que a gente tenha uma bola de cristal? Aqui, quem é que está se dando bem? As empresas relacionadas aos ramos que as pessoas estão consumindo mais. Os bens de consumo imediatos, os bens de consumo essenciais, supermercados, alimentação, né? Farmácias. Né? Mesmo os restaurantes, eles estão com uma dificuldade. Eles estão se reinventando, né? Esses dias, assim, eu vejo, assim, forma de... O consumo online cresceu, o e-commerce cresceu muito, né? As pessoas estão buscando e também as empresas estão oferecendo também, estão se adequando. Isso que eu te digo, Odanha, que o normal vai mudar, porque talvez, assim, as pessoas se habituem a isso também, né? Porque algumas pessoas, aumentou muito, por exemplo, a entrega de refeições, né? Poucas pessoas pegam o gosto por isso, não sair de casa, né? E tu tinha os estabelecimentos, bares, restaurantes que estão com o movimento muito reduzido, mas pode ser que continue reduzido, porque como se adaptaram para essa opção, né? Talvez facilite a vida das pessoas, não ter que pegar o carro, pode beber, pode isso. Então, eu acho que o nosso normal vai ser impactado por tudo isso, entendeu? Porque as pessoas estão acostumando com outro modo de vida. Eu até tinha visto uma pessoa falando que os comerciantes estavam fazendo tanta força para abrir o comércio, os grandes, né, comerciantes, não porque eles achassem que as pessoas fossem comprar, porque não estão comprando, mas era para não desacostumar a não ir na loja. Porque as pessoas, se as lojas permanecessem fechadas, as pessoas iam desacostumar a ir na loja e iam saber que grande parte das coisas que elas compram não são necessárias. Iam ver que não precisam ir na loja. Então, tinha psicológico, né? Tinha um movimento que dizia que a gente não pode deixar a loja fechada, a gente não pode deixar shopping fechado, porque as pessoas vão se desacostumar a ir. Então, tu vê como isso é interessante, né? Eu, particularmente, senti uma surpresa positiva agora quando recebi as faturas dos meus cartões. Positiva. Porque o que tu coisa que deixou de comprar? Tu não está mais comprar o que faz falta. É verdade. Aí então, tu começa e eu comecei a me perguntar, digo, sim, mas quanta coisa que eu consumia que não era essencial, porque eu tô. Sim. Mas, graças a Deus, não estou passando necessidade, né? Mas que a gente fazia que então, a minha mãe estava dizendo, combustível nós economizamos um monte. Muito. Né? E tu transformou, como tu disseste, transformou a casa numa coisa diferente do que ela era, entendeu? Né? Eu saía de casa de manhã, voltava de noite, né? Eu tenho almoçado em casa todo dia, que era uma coisa que eu nunca fiz. Eu almoçado em casa todo dia, então muda, né? E tu fica pensando, depois de terminar isso, sabe que é bom almoçar em casa? E tu sabe que é mais barato também, né? Você te dá conta que é mais barato, que não é tão difícil como tu achava que era, porque dava para preparar a coisa na noite anterior,
coisa que as nossas mães faziam e que a gente não fazia, porque tinha essa comunidade. Aí tu vai... E aí eu acho que isso vai impactar muito no futuro também. Tu sabes que o Ivanil Perrone aqui diz que mais de 2.000 trabalhadores no comércio, em Caxias, eu imagino, estão com contratos de redução e suspensão até o início de maio. Tá? O setor da indústria metalúrgica, segundo dados, chega a 10 mil trabalhadores. O Marcos, um aluno nosso, que acho que já defendeu o doutorado, está dando parabéns para a gente. O Gilmar, a Filodônia, pela iniciativa, obrigada. Importante os dados do observatório. Depois, todos aqueles que tiverem interesse, é só acessar a página no Face do Obstrab, que a gente encaminha para vocês o nosso informativo. Ele está bem interessante, porque a gente captou, por não ter, a gente fugiu um pouco, como não tinha os dados do CAGED, a gente foi atrás, e agradeço muito a equipe do Observatório aqui de novo, os bolsistas, o Matheus, a Maria Eduarda e a Bianca, eles foram incansáveis, né? Tem gráficos interativos que vocês podem passear ali no gráfico, entender, tá? Tá uma coisa bem legal, avatares com o rostinho da equipe que participou, e também a própria Andressa, que foi a idealizadora dessa live, convidou a mim, convidou o Vânios, e a gente agradece muito a iniciativa dela, e dizer para ela que ela não se preocupe, que problemas técnicos acontecem e a gente está aí para resolver, né? O Jornal Nacional teve problema técnico. Pois é, né? O Jornal Nacional falhou, porque nós não sabemos. Né? Verdade. Deixa eu ver. Em período de passados, construímos aviões. Hoje, importamos máscaras. Joseli, tem uma aqui, Eduarda Matias. Nós, trabalhadores e, ao mesmo tempo, estudantes, estamos preocupados com a situação de perder o emprego e não conseguir pagar os estudos. Realidade complicada para quem cursa ensino superior. Fora isso, muitas empresas estão reduzindo os auxílios que dão para os trabalhadores que estudam. E eu escutei de um aluno também que elas estão diminuindo o número de estagiários. Não estão renovando ou dispensando os estágios. Empresas em Caxias do Sul. Isso eu vi de um aluno. Tem um para ti, Vânios, excelente apresentação neste momento de muita preocupação com saúde, emprego e renda. Uma notícia. Meu aluno bem... Professora Lodônia, Vânios, dados, fatos bem colocados, parabéns. Obrigada, Osmar, muito obrigada. Obrigado. Por rever os alunos, os cientistas, os amigos. Olha uma notícia agora, retração de 4,70% do PIB em 2020. Pela primeira vez, o governo federal divulgou estimativas. Estimativa do próprio governo. Próprio governo, que isso era sempre, né, o Paulo Guedes achava que ia ter um crescimento. De 2,5%. E até no início da pandemia ele dizia que seria um crescimento de 1%, agora já estão admitindo 4,70% né, de retração no PIB. A expectativa que eu vi do estudo do Fundo Monetário Internacional era que era 5% o Brasil, então está próximo da expectativa do Paulo Guedes. Imagina o tamanho da confusão. Alguma pergunta, gente, que vocês possam ter? O Marcos e Dali, muitos estados tiveram seus primeiros impactos iniciais nos setores de serviço e comércio e sucessivamente indústria. No caso de uma possível retomada na economia pós-pandemia, como se daria essa direção da retomada? Seria via incentivos na indústria, inicialmente, ou no comércio e serviços, pensando na forma de recuperação dos empregos perdidos? Eu acho, vou dar minha opinião, depois o Vânios pode dar, eu acho que deveria ser em todos os setores, porque todos estão sofrendo. O Vânios falou no início que os empregos industriais, ele possibilita, na sua maioria, o salário mais elevado. Então, são empregos que a gente costuma chamar mais qualificados. Não, nós estamos falando, não do ponto de vista profissional, por conta da maioria trabalhar. Então, nós temos muitos empregos no setor de serviços e comércio que exigem muita qualificação e tem pago, né, os salários bem elevados. Mas quando a gente engloba o setor de serviços, a gente está englobando não só
o serviço mais elaborado, como o serviço de motorista de aplicativo, os serviços de trabalhadoras domésticas, e esses não exige uma qualificação, não só do ponto de vista da educação, como do ponto de vista de salário. Então, eu acho que se o governo tem que ter uma política de gasto, de incentivo, ele tem que ser equitativa, ele tem que pegar o setor industrial, o setor de comércio, o setor de serviços. Em primeiro lugar, uma política de manutenção do emprego. Só para lembrar, aqui tem vários ex-alunos de economia e alunos, as 4 grandes metas de uma política econômica é manter a inflação, manter os preços no nível adequado, ou seja, que não haja inflação, manter o nível de emprego. Nós vamos chegar a 2020, gente, a expectativa, o Vânios disse, mais de 17 mil de trabalhadores de desemprego, uma taxa altíssima. Nunca antes na história desse país. Uma taxa muito grande de desempregados. Isso nós estamos falando do desemprego formal. Se nós juntarmos a quem está perdendo, principalmente o camelô que vende ali no calçadão da Júlio, o cara lá no Rio que vende na rua, o vendedor de churros, o vendedor de... São pessoas que estão precisando do auxílio emergencial. Eu acho, assim, que a primeira coisa, nesses momentos a gente vê a importância do Estado, né? É fácil dizer que o Estado é muito grande, que o Estado tem que ser reduzido, que ser um Estado mínimo, mas numa hora dessa, se não é o Estado suprir essas necessidades, né? Se não é o Estado para alavancar essa economia, a vida fica muito mais difícil, quer dizer. Então a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade nesses momentos para avaliar isso, quer dizer. Até bem pouco atrás, o que a gente mais ouvia era isso, nós temos Estado demais. Tem o Estado, como seria essa situação? Como ficaria essa situação? Tem o SUS, como a gente estaria hoje? Né? Então, uma primeira noção, né? Agora as pessoas pedem, não, mas o que o governo tem que fazer para reativar a economia? Antes dizia, não, a própria mão do mercado, a mão invisível do mercado se encarrega por isso. Só que não, né? Só que na hora da pujança, sim. Na hora, né, da dificuldade, não. O que a gente vê assim, né? O que o Estado tem que fazer para alavancar emprego? Ele tem que fazer a economia girar. Né? Ele tem que botar dinheiro na economia para que as pessoas tenham dinheiro para poder consumir, poder fazer essa roda girar. Então, tu disseste, todos os setores são importantes. Alguns, por exemplo, a construção civil, um setor muito importante, seja de obras pequenas, seja principalmente das obras públicas também, que quando são feitas empregam milhares de pessoas, movimentam toda uma cadeia produtiva. Quer dizer, construção civil, quando tu faz um prédio, quer dizer, muitas pessoas estão envolvidas, né? Os trabalhadores da construção civil, o material, né? Depois tem toda a questão de acabamento, depois tem eletrodoméstico. Então, quer dizer, numa situação não tão grave, mas parecida, foi feito aquele projeto Minha Casa Minha Vida, que deu uma alavancada, né, na economia, por isso, injetou dinheiro na economia, botou dinheiro na construção civil, e isso deu uma resposta. Se a gente continuar com esse discurso que o Estado não pode intervir, não tem que fazer nada, essa retomada não vai acontecer, né? Mas eu acho que a tua preocupação é muito válida, quer dizer, atualmente se está usando recursos públicos, né? Não no investimento, né? Ele não vai, esse recurso público, né, da maneira como está sendo feito, ele não vai fazer essa roda girar. O endividamento. Né? Pois é, então aí a gente fica com um problema, né? E as pessoas até nos perguntam, mas o governo não tinha dinheiro para nada. E agora, onde é que cada semana ele diz que tem tantos bilhões para alguma coisa? Como é que apareceu esse dinheiro? Quero te dizer, né? E as pessoas ficam com essa questão, né? Não tinha dinheiro para pagar aposentadoria, não tinha dinheiro. Agora, uma semana,
50 bilhões para um setor, 40 bilhões para outro setor, e não estamos, a roda de dinheiro não está sendo produzida. Tem um artigo bem interessante publicado no Jornal do Comércio de Porto Alegre, eu não tenho o nome dele aqui, onde ele aborda esse fato aí do gasto público, que ele acha, na visão dele, que tendo em vista que o governo depois pode pagar, se a economia retomar, ele pode, através dos papéis públicos, né, dos títulos públicos, ele pode conseguir sanar um pouco esse endividamento público, vendendo os seus papéis, e depois é uma forma de equilibrar isso aí. Mas muitos estavam dizendo, não é falta de dinheiro. Eu estava pensando, mesmo no governo do Estado, né, não se fala mais no parcelamento dos pagamentos dos professores, e como é que está isso aí, né? Com 30% de redução do ICMS desse mês do Estado, a arrecadação caiu, significa que a receita caiu. Cadê? Então, eu não sei, são aspectos que a gente ainda não tem nem noção, né, de como vai acontecer, porque uma coisa a gente sabe, quem é que vai pagar essa conta, nós sabemos. Somos nós. Lodonha, querida, nós já estamos falando aqui há mais de uma hora. Eu já recebi aqui um recadinho que está na hora de nós encerrar. Tá, eu só vou ler aqui uma pergunta aqui. De acordo com o DIEESE, abril de 2020, a informação. O salário mínimo da Jusceli Queiroz mínimo deveria ser 4,29 vezes maior do que os atuais 1.045, então em torno de 4.000. A prof. Jaque Corac, a nossa coordenadora do curso de Economia da UFRGS, ela falou que a situação já está muito difícil e, infelizmente, ficará muito mais séria. E como reverter isso no médio prazo? Respondendo essa pergunta, aí podemos encerrar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Governo, projeção do PIB está aqui. Jocely, Maria Eduarda está aqui. Então, isso aí, podemos ver o que é que vocês acham como é que vamos, que respondemos para a prof. Jaque. Perdi aqui a pergunta dela. Eu não estou com essa tela aberta. Eu vi, mas a prof. Jaque está pergunta de como reverter isso no médio prazo, né? No médio prazo. Olha, eu tenho uma experiência. Eu não sou muito pessimista, sabe? Eu sempre procuro ver as coisas, sempre o lado bom. Mas nesse caso específico, eu acho que esse ano, 2020, eu vi uma coisa hoje no WhatsApp que eu vi. A pessoa disse que podia não contar o ano que a gente faz o aniversário em 2020. Porque parece que vai ser um ano que vai ser, para a história, quem está vivendo esse ano vai contar na história de tudo que foi escrito daqui para frente. Porque vai ser um ano que nem foi 1929, com o crack da Bolsa de Nova York, será 2020 com o coronavírus, com o novo coronavírus, ou Covid-19. É o antes e o depois, vai ser um novo mundo. Então, hoje, no médio prazo, o que seria o médio prazo para mim? Médio prazo para mim é até o final do ano. Veja só, nós teríamos eleições, não se fala mais em eleições. Esse ano teríamos eleições, né? Então, eu acho que no médio prazo, alguns países na Europa já estão retomando, abrindo fronteiras, mas existe uma preocupação grande, inclusive com protocolos, de não proibir, que tem que ter receber todas as pessoas que quiserem entrar, mas ficar em quarentena em torno de 2 semanas, isolados, uma série de protocolos. No Brasil, a gente não sabe até que ponto ou como vai, nós somos assim um continente. O caso que está acontecendo no Pará, em Belém, em Manaus, pelas condições, nós no Rio Grande do Sul ainda somos privilegiados. Nós temos um estado que está, se eu não me engano, é o 6º com menor casos.
Podem dizer, porque não tá se testando, mas não é isso, existe um isolamento maior, existe uma conscientização maior, de certa maneira, nesses estados mais pobres, onde está a incidência, a forma de aglomeração, a forma de habitação, olha o que são aquelas palafitas, o índice de saneamento básico. Então, tudo isso, muita gente na informalidade, muito emprego dependente, principalmente do setor de comércio, de serviços. Então, nós podemos falar assim, se tu levar em consideração a região sul do estado, eu imagino que nós poderemos estar um pouquinho melhor, começar a partir do segundo semestre, se não evoluir, se a gente conseguir conter o número de casos, manter um pouco o isolamento ainda, não sair arvorado pela rua fazendo festa, por enquanto, mas o trabalho voltar com todos os protocolos, eu acho que a gente pode começar a pensar numa retomada a partir do último trimestre do ano. Isso é o que eu penso. Eu acho que nós ainda não passamos, e é bem no achômetro mesmo, mas eu penso assim, enquanto algumas cidades, algumas regiões, as suas medidas estão dando certo, eles estão cuidando, tem outras regiões que parece que não existe. E aí são transmissores, e se tu vai abrindo cada vez mais, né, tirando, né, o isolamento, a gente vai conviver, vai criando aquela sensação de que tudo voltou ao normal, e os cuidados. Então, eu acho que o cuidado de usar as máscaras, o cuidado com o álcool gel, o cuidado com aglomerações, isso precisa ter, até a gente ter uma segurança de que realmente nós podemos agora ter uma vida social, não como tínhamos antes, mas uma vida social melhor. Eu acho que tu realmente é otimista, Lodônia, né? Eu acho que a professora Jaque, a médio prazo, a nossa situação, eu vejo chance, a médio prazo, de melhorar, de ter uma retomada. Eu acho que o Brasil está tratando muito mal essa questão da pandemia, né? Não estamos tratando de uma maneira adequada, né? Por contrário, a gente tem brigas constantes entre o presidente, que é contra o isolamento, os ministros da saúde, né, que vão sendo fritados por serem... Agora está vendo que o ministro da saúde atual já está sendo fritado, porque ele publicou no Twitter dele que a cloroquina tinha que ser usada com cuidado, não podia ser, entendeu? Então, a gente está querendo encontrar uma solução milagrosa que não existe. A solução não é milagrosa, né? Né? A André estava dizendo que não sabe nem que tipo de doença se é respiratória, se é... Né? Então, quer dizer, não vai ter uma solução. Então, as medidas que a OMS recomenda, que os países recomendam aqui, a gente não está adotando. Estamos em fase de crescimento de contágio, né? De crescimento do número de mortes, estamos sendo vistos no resto do mundo com ressalvas, né? Inclusive países pensando em proibir a entrada de brasileiros, né? Pelo menos no próximo período, por conta dessa situação. Então, nós não estamos dando um tratamento adequado, do meu ponto de vista, para a importância, né, desse problema. Pelo contrário. Eu acho que isso vai atrasar a retomada, tá? Lodônia, acho que isso vai fazer, né, que a gente não avance no ritmo que poderia avançar. Que a gente viu agora em Wuhan, lá na China, voltaram a ter casos. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão testar 11 milhões de pessoas, ou seja, toda a população da cidade em 10 dias. Saber onde é que está para afastar, quem tem que afastar. Aqui a gente não testa ninguém. É verdade. Né? Aqui a gente não testa ninguém. Aqui o presidente incentiva a aglomeração, diz que é uma gripezinha. Na cabeça de alguém deve ser, se todo mundo pegar logo, né, a gente vai ter aquela imunidade coletiva, imunidade de rebanho, que também chama, e vai voltar. Não, né? Não é assim. Mas parece que é esse o caminho que está tomando. Então, eu acho que, né, é uma doença terrível, porque a gente desconhece ela, é terrível, não que ela seja, né, uma definição boa, Lodônia, assim, ela tem a letalidade baixa, né? Sim. Porque, né, é um número muito pequeno de pessoas que pega ela e que morrem, mas a mortalidade é muito alta, porque ela pega muita gente
né? E ela leva a óbito muitas pessoas, né? Então, uma doença com essas características a gente está tratando dessa maneira, com briga entre cada governador tem que adotar uma medida e brigar depois para manter essa medida porque o presidente não quer, quer dizer, onde define que atividades como salão de beleza são essenciais, para colocar num decreto como atividades essenciais, aí o governador tem que dizer que não é. Então, a gente, né, já tinha um problema econômico, como a Lorena estava explicando no começo, que o ano passado foi difícil, né? Já não foi um ano bom, né? A gente começa um ano com alguma perspectiva, né? Talvez fosse um pouco melhor, mas também não seria, né, o milagre da década novamente. Seria um pouco melhor do que 2019. Um pouco melhor. Aí, nós não chegamos a crescer 1%, nós íamos crescer... A perspectiva era 2,5%, então já era um pouquinho melhor. Né? E aí a gente se defronta com uma situação assim, com uma doença, com uma crise política, uma crise sanitária, então realmente já que eu queria ser tão otimista como a Lodóia, mas eu acho que a gente Eu acho que vamos juntar os dois, aí a gente faz o cenário médio. Nem eu tão pessimista, nem tão otimista, mas como boa economista, como economista, eu te falei da minha amiga Gislaine, que foi professora na UFS, formada, ela é aqui de Caxias, e foi fazer o doutorado na Espanha, morava em Valência, ela está em Ibiza, ela diz, de alguma forma, aí ainda existe essa possibilidade de debate para planejar mudanças. Plantear deve ser planejar, né, Gigi? Aqui não temos nada que fazer na questão econômica, na questão do dia a dia, tentar seguir vivo, viver o dia. Isso em Ibiza. Ibiza basicamente é turismo. Imagina agora verão. Bom, vamos encerrar antes que a gente corte os fundos. Então, vamos agradecer. Vamos agradecer a todos que nos prestigiaram, pedir mais uma vez desculpas o problema técnico inicial, espero que a gente possa ter revertido um pouquinho ele com a nossa pequena contribuição. Como eu disse para vocês, é muito novo, a gente não tem bola de cristal, os dados oficiais ainda não saíram do ponto de vista do desemprego, foi um esforço muito grande para a gente buscar trazer alguma coisa relacionada ao município, então, por isso eu agradeço mais uma vez a equipe do Observatório, a Andressa, ao Vânio, que é sempre um parceirão do Observatório, a gente está sempre discutindo, e o bom é isso, às vezes a gente pode ter opiniões diferentes, diversas, mas o bom é poder juntar e ver saber ouvir e entender os diversos pontos de vista de uma mesma situação. Eu acredito, sim, que o Estado tem um papel fundamental nesse momento, e o próprio Estado americano, que é o exemplo de um Estado onde há menor intervenção do governo na economia, quem está com as políticas keynesianas é o Donald Trump, está usando as grandes políticas keynesianas. Então, aí seria um outro debate, mas eu acho que nesse momento faz jus ao que o Keynes falou. É nos momentos de crise que o Estado tem que mostrar sua maior força, que aí ele mostra realmente no ponto de vista da saúde, dos gastos públicos, só que a gente tem que cuidar para que essa conta não venha toda para a gente depois, né? Então, eu agradeço a todos que colocaram aqui, que eu não disse o nome, muita gente, o José Dallagnol, que é meu amigo e é lá do Observatório Social, e é o secretário de Trabalho e Emprego da Prefeitura, acho. Vamos lá. Muita gente aqui que nos o Ivan, meu cunhado, Jocelei, Ivani Perrone, todo esse pessoal que tiraram um tempinho para nos assistir. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Vânios. Obrigado, eu agradeço. A gente só desliga. Acho que sim. A gente agradece, né? Foi muito bom, agradeço muito, muito bom. A gente sempre, quando conversa, é legal, né? É legal, é legal. Então, vamos continuar conversando. Vamos receber o nosso informativo. Uma última mensagem aqui da Gislaine, sua colega. Os keynesianos voltaram a dar um baile
na escola austríaca, ó. É com vocês, tá? Agora ficou uma discussão. Tem essas brigas do Keynes, Adam Smith, vocês que se entendem. E olha que ela botou o relógio a despertar para poder nos ouvir. E tá dando buenas noites agora. Boas noites. Então, valeu. Tá, gente. Obrigada. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.